Muito bem, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Como sempre, uma aula destinada para você que se prepara para as provas de concurso. Nosso desafio de agora é estudar os tribunais regionais federais. Nesta aula estudaremos a composição dos tribunais regionais federais e na aula seguinte, daqui a pouco, estaremos enfrentando as competências dos tribunais regionais federais. Então vamos agora para o artigo 107 da Constituição, onde temos aí a dinâmica de composição de um TRF. Me acompanhe na leitura. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Continua, 107, mas vamos fazer uma pausa aqui para um alerta. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Cuidado para não cair em uma armadilha preparada para você pelo examinador da sua banca de concurso, querendo levar você a crer que fatalmente um tribunal regional federal é composto por 7 juízes, que não é. No mínimo 7 juízes. Né? É comum o examinador tentar atrapalhar você, tirando essa expressão no mínimo, para que você marque erroneamente uma alternativa. Então, no mínimo 7 juízes, e na prática nós não temos no Brasil nenhum TRF somente com esse mínimo de 7. Né? A demanda é grande e nós temos um número aí um pouco maior em cada um dos nossos TRFs. Mas vamos lá. Os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, recrutados na respectiva região. Então, os magistrados que compõem o TRF, de preferência, de acordo aqui com o texto constitucional, deverão ser recrutados na respectiva região. Cada tribunal regional federal se encontra ali sediado em uma determinada região, de acordo com a organização da Justiça Federal. E ali são vários juízes federais que estão distribuídos naquela região e, quando possível, dentre desses juízes federais é que se deve fazer a nomeação para aquele tribunal respectivo. Quando possível. Se não for possível, aí se busca juízes em outras regiões. Mas 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados por quem? Quem nomeia os membros, os componentes de um TRF, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Então observe que é o presidente da República que nomeia os componentes de um TRF, e esta nomeação do presidente da República, diferentemente do que acontece lá para os tribunais superiores, para o STF, não precisa de aprovação por parte do Senado Federal. Nós vimos a necessidade desta aprovação pelo Senado Federal quando estudamos o Superior Tribunal de Justiça e quando estudamos o Supremo Tribunal Federal. O presidente nomeia, mas dependendo da nomeação pelo Senado Federal. Isto não acontece com os tribunais regionais federais. Nomeação livre por parte do presidente. Agora, o magistrado que vai compor o TRF precisa ser brasileiro, e aí pode ser brasileiro nato ou naturalizado, porque a exigência de brasileiro nato é tão somente para os ministros do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, eu digo tão somente em termos de tribunais, em termos de órgãos do Poder Judiciário. Então, para demais magistrados, demais componentes de tribunais, pode ser brasileiro nato e naturalizado. Outra diferença deste Tribunal Regional Federal para os tribunais que estudamos até agora, né? Supremo e STJ. A idade mínima é mais de 30 e menos de 65 anos. No STJ e no STF nós vimos mais de 35 e menos de 65. Aqui no TRF, mais de 30
e menos de 65. Então a idade mínima reduzida de 5 anos para que você seja um desembargador componente de um tribunal regional federal. Certo, está aí é o anúncio que nós temos no caput do artigo 107, mas vamos agora para seus incisos, onde teremos o melhor detalhamento desta composição dos tribunais regionais federais. Um quinto das vagas dos tribunais regionais federais deverá ser preenchidas em igual parte por advogados e por membros do Ministério Público Federal. Cuidado! Um quinto das vagas dos membros, dos componentes de um tribunal regional federal está reservado para quem? Está reservado para ser ocupado em igual parte por advogados e por membros do Ministério Público Federal. Não é qualquer Ministério Público. O Ministério Público Federal não é o Ministério Público Estadual, nem do Distrito, nem o Ministério Público do Trabalho, nem militar. Reservado para Ministério Público Federal e advogados. Um quinto das vagas. E aí, nós temos algumas exigências para esses advogados e para esses procuradores que irão ser nomeados magistrados, desembargadores de tribunais regionais federais. No inciso 1º do artigo 107, nós temos tão somente o seguinte: advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Só que nós não podemos estudar isso aqui isolado como está. Esta questão do quinto constitucional possui uma disciplina geral lá no artigo 94 da Constituição. Já estudamos isso aqui. O artigo 94 traz todo o regramento para se preencher o quinto constitucional de vários tribunais que nós temos aqui no Brasil, né? E de acordo com o artigo 94, os advogados que irão preencher ali, que serão nomeados para o quinto constitucional dos tribunais que estão sujeitos aí a esta reserva de quinto para advogados e promotores, os advogados precisam de ter mais de 10 anos de atividade profissional, mas precisam também demonstrar notório saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico e reputação ilibada, nos termos do artigo 94, 10 anos, mais de 10 anos de atividade profissional. Já para os membros do Ministério Público se exige tão somente mais de 10 anos de atividade profissional, né? Não se exige do membro do Ministério Público notável saber jurídico, nem reputação ilibada, porque isso já foi por eles demonstrado no momento em que prestaram o concurso. Pois muito bem, no inciso 1 nós temos esta informação quanto ao quinto, né, o quinto das vagas do TRF, só que os outros 4 quintos restantes serão preenchidos como? Serão preenchidos aqui nos termos do inciso 2º do artigo 107. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Então, se 1/5 das vagas dos membros componentes de um tribunal regional federal está reservada para advogados e membros do Ministério Público Federal, os outros 4/5, esta outra grande maioria, está reservada para juízes federais com mais de 5 anos de exercício, aí por antiguidade e por merecimento alternadamente. É isso que nós temos aqui no inciso 2º do parágrafo ou do artigo 107. Uma observação, né? Uma observação que nós temos lá do artigo 94, que disciplina a questão do quinto constitucional. Nós temos em igual parte, né, advogados e membros do Ministério Público Federal. Então, quando surge a vaga, digamos que surgiu a vaga aí para o advogado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai enviar para o Tribunal Regional Federal uma lista sextupla, 6 nomes.
6 nomes, 6 advogados com notável saber jurídico, com reputação ilibada, serão enviados a lista com seus nomes para o Tribunal Regional Federal em que surgiu a vaga. O Tribunal Regional Federal, por sua vez, reduz aquela lista sextupla para uma lista tríplice, 3 nomes, e envia para o presidente da República. O presidente, por sua vez, escolhe um e nomeia. Nomeado será um desembargador federal, certo? É a observação que temos lá no artigo 94 quanto a esta organização do 5º Constitucional. Muito bem. Nós temos alguns parágrafos no artigo 107, o parágrafo 1º não importa para a gente, porque faz menção aí a uma lei, a uma legislação infraconstitucional, que você somente vai precisar dessa legislação, se no seu concurso, no edital do seu concurso, cobrar o regimento interno dos tribunais regionais federais, então não interessa, mas no parágrafo 2º temos uma informação importante. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiência e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, a obrigação, uma determinação constitucional para que o TRF, devido ali à amplitude, né, da área geográfica abrangida por um TRF, principalmente nessa sua segunda instância, a necessidade de justiça itinerante. O parágrafo 2º traz uma obrigação e já o parágrafo 3º traz uma faculdade. Nos diz o seguinte: os tribunais regionais federais poderão, veja aí a ideia de faculdade, não de obrigação, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, essa questão de descentralizar os tribunais regionais federais em câmaras, isto aí é uma faculdade, pode assim fazer ou não. Agora, apresentar, né, ações que levem a justiça itinerante, aí sim, os tribunais regionais federais itinerantes, aí sim é uma obrigação, conforme se anuncia no parágrafo 2º do artigo 107. Gente, aqui nós terminamos com a composição de um Tribunal Regional Federal. Na próxima aula, daqui a pouquinho, nós estaremos voltando com as competências dos Tribunais Regionais Federais. Aguardo você e até daqui a pouco.